tema da nossa mensagem de hoje, querido, é flua no poder da ressurreição. Você sabe que a ressurreição de Jesus existe um grande poder sobre a nossa vida. É o que a palavra de Deus diz, né? Flua no poder da ressurreição. Você que está com a tua Bíblia aí, abra comigo em Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, nessa hora nós convidamos o doce, amado Espírito de Deus. Vem estar conosco, vem ser a nossa estrela principal neste culto. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, toma a minha vida. Deus, que eu possa falar somente aquilo que está no teu coração para a tua igreja. E que a tua igreja, Deus, receba com o coração aberto a tua palavra, Deus, que transforma, que dá vida, que ressuscita. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Hoje é domingo de Páscoa, não é? Quem comeu bastante chocolate aí hoje? Ninguém comeu chocolate, gente? Hã? Você comeu, gente? Levanta a mão quem comeu, quero saber que você comeu. Amém. Hoje é um dia muito especial, mas você sabe que chocolate é gostoso, né? A gente aproveita a época, né? Já que está vendendo aí, e as crianças, né? Principalmente, né? Fica com vontade e tudo, aí você compra. Mas você sabe que o verdadeiro sentido da Páscoa não é ovo de Páscoa, não é? Não é bacalhoada, né? Quem comeu bacalhoada hoje aí? Ninguém fez bacalhoada, né? Ah lá, Marli comeu, muito bem. Você salvou, Marli, pelo menos um. Eu passei ontem, eu estava passando numa rua, eu vi, sabe aquele pau de sebo, o Judas lá em cima, tinha um rapaz grudado lá em cima, gente. E não era o Judas não, era alguém para pegar o Judas lá em cima, né? Ele grudou lá, não ia nem para cima nem para baixo, mas estava lá em cima. Mas você sabe que também não é malhar o Judas, né? Não é o sentido da Páscoa, não é ovo de Páscoa, não é nada dessas coisas. E o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Hoje a gente celebra o acontecimento que mudou o curso da história, não é? O nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus mudou o curso da história, mudou o curso da vida de milhões de pessoas. Não é verdade? Né? Transformou a vida de muitas pessoas. A ressurreição de Jesus, através da morte, da vida de Jesus, Ele pôde nos comprar por um alto preço, né? E hoje eu e você, nós temos direito à vida eterna, à salvação, a morar no céu com Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, o que seria da gente? O que seria de mim? O que seria de você? Não é? E hoje é uma data especial, assim como a ceia, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é um momento tão gostoso onde nós participamos e relembramos o que Jesus fez por nós, pela nossa vida, né? Também é a celebração da ressurreição de Jesus. Isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que estar sempre ardendo no nosso coração, essa lembrança de quem é Jesus, do que Ele fez por nós, de quem nós éramos, de quem nós somos, do que nós merecíamos e aonde nós vamos chegar hoje por causa disso, não é? Hoje você tem o direito da vida eterna. Você foi comprado por um alto preço. Eu acredito que talvez você nesses dias assistiu tem muito filme passando na TV, né, sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Eu acho que o mais conhecido é aquele do Mel Gibson, né? Aquele bem forte, aquele filme, né, de Jesus. Você vê toda a dor, todo o sofrimento. E hoje eu vi um desenho assim
na rede social muito legal. Eu vi Jesus assim, né, o símbolo, né, o desenho de Jesus, os dois ladrões um do lado do outro. E no final desse desenho, mostrava o olho de Jesus. O olho de Jesus mostrava o que ele estava vendo. Ele estava vendo todo o planeta Terra, a humanidade, milhões de pessoas. Eu achei muito interessante isso. Porque eu tenho certeza que naquele momento, enquanto ele estava na cruz, crucificado, acho que a única coisa que ele conseguia pensar, a única coisa que ele não saía da mente dele era o quê? Era a nossa vida, era a minha vida. Eu acho que ele lembrava dos nomes, ia lembrando de cada um. Foi por causa do Reinaldo. Eu estou aqui por causa do Reinaldo, eu vou permanecer firme. Por causa da Marli, por causa do Lu, da Cidinha, por causa do Rafael, do Jefferson, do Peterson. Eu vou permanecer. Vou permanecer. Ele sabia que o espírito dele estava subindo, né? Quase. Mas eu tenho certeza que ele permanecia firme ali, sabendo que logo, logo ia encerrar aquela dor, aquele sofrimento. Mas ele ia vencer. E ele venceu. E ele venceu. Sabe qual que é a diferença nossa do cristianismo para qualquer religião? Quando alguém pergunta para você, onde é que é o túmulo de Jesus? Aí você fala, o túmulo de Jesus fica lá, né? Aí quando alguém pergunta, né, para algum muçulmano, onde é que é o túmulo de Maomé? Olha, tá lá, o corpo dele tá lá. Mas quando perguntam do corpo de Jesus, não existe corpo, porque ele ressuscitou. O que diferencia nós de qualquer religião do mundo é que nós temos um Deus que ressuscitou. A diferença é que nós temos um túmulo vazio. O nosso túmulo, o túmulo do nosso rei está vazio. Amém? A ressurreição de Jesus, ela abalou todo mundo e afeta a vida das pessoas até hoje. Até hoje. Ele ressuscitou, foi por mim, foi por você. Por isso. E Ele deseja, Deus deseja que nós tenhamos compreensão e revelação do que isso vai implicar na nossa vida. Você sabe que a ressurreição de Jesus não é à toa. Não é só um simples fato de Ele ter vindo como criança, como bebê, ter crescido um adolescente, um jovem, ter se tornado um adulto, ter morrido em nosso favor para nos dar a vida eterna. Não é só isso não, querido. Em João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que ele estava dizendo era a vida que nós vamos ter aqui na terra. Nós teremos uma vida eterna no céu, mas Deus, através do sacrifício de Jesus, pelo poder da ressurreição, Ele nos deu, o poder de vivermos uma vida em abundância aqui na terra. Esse é o sonho de Deus para a nossa vida. Na verdade, essa já é uma realidade nossa no mundo espiritual. Mas a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que a ressurreição de Jesus é que traz esperança hoje para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, Paulo ele diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, querido, se você não acredita num Jesus ressurreto, é ineficaz, não vale de nada. A nossa fé não vale nada. A nossa fé ela só vale, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, porque existe um poder na ressurreição de Jesus. E essa ressurreição é o que traz esperança para a nossa vida. Sabia disso? Sabe onde está a tua esperança? Para a tua casa? Sabe onde está a esperança para os teus filhos? Para as tuas filhas? Sabe onde está a esperança do teu trabalho? Está na ressurreição de Jesus. Está no que Ele fez por você. A Bíblia diz que você não tem que conquistar de novo. A Bíblia diz que Jesus já conquistou por nós. Ele já conquistou, né? Por isso que tem até uma canção, né? Que a gente tem que tomar posse do que Ele já fez por nós, né?
Deus já te deu, Ele já venceu. Já existe um poder na ressurreição de Jesus. E esse mesmo poder está sobre a tua vida. Sabe aquelas áreas que estão mortas na tua vida? Onde não tem esperança? Eu quero dizer para você essa noite, existe ressurreição nessa área da tua vida. Jesus é a ressurreição. Agora, eu quero falar isso com você, querido, mas eu quero que você, nessa mensagem até o final, se apegue a essa verdade. Sabe? Crendo no que Ele fez por você. Você só vai sair daqui hoje transformado, abençoado, com a vida transformada, se você agir em fé, crer que Deus, Ele está lutando por você aqui. Ele está lutando em teu favor essa noite. Você só vai sair daqui se você permanecer firme. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é para os corajosos. Você é um corajoso, amém? Diga assim, eu sou corajoso. Essa noite, diga assim, essa noite eu vou sair daqui abençoado, porque Jesus é a vida em mim. Amém. Em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 35, nós não vamos ler, mas nessa história, eu vou até passar talvez alguns versículos só ali para você, mas volta um antes, Esdras, por enquanto. Nessa história, é a história de dois discípulos que eles estavam voltando do Emaús, né, do local onde Jesus estava. E eles tinham presenciado todos os eventos que aconteceu na Páscoa, porque Jesus ele morreu e restou perto dessa época, não é? Perto da época da Páscoa que eles celebravam, que os judeus celebravam já. E enquanto eles voltavam por esse caminho, eles se encontraram com Jesus no caminho. Só que a Bíblia fala que eles não reconheceram Jesus, né? Os olhos deles não se abriram, eles não puderam enxergar que quem estava caminhando com eles era Jesus. E a Bíblia também fala que eles estavam tristes, porque eles tinham perdido talvez a esperança, não é? Eles acreditavam que Jesus era aquele que ia trazer uma grande revolução, mas eles não tinham visto Jesus ressuscitado, né? E eu quero ler aí o versículo 15 ao 17 com você, vai dar para a gente acompanhar aqui, olha. Enquanto conversavam os dois e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Olha o verso 21 que diz aí: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A esperança deles era que Jesus ia redimir o povo de Israel, ia trazer salvação sobre Israel, mas já era o terceiro dia, e eles não tinham visto Jesus, não é? Eles não tinham participado, visto essa ressurreição, e a Bíblia diz que eles estavam tristes, não é? O Jesus que eles conheciam, que tinha feito milagre, que tinha feito cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, tinha morrido, gente. Você imagine, não é, o que esses discípulos passaram, o desespero. Eu acho que eles imaginaram o seguinte: mas será que eu fui enganado? Será que tudo que Jesus fez e falou que seria, será que eu não fui enganado também? Porque eu não estou vendo ele. Ele disse que em 3 dias, né, ele ressuscitaria e ele restauraria todas as coisas. Mas cadê ele? Cadê o mestre? Eu tenho certeza, gente, que muita coisa passou na cabeça daqueles discípulos, né? Muita tristeza, talvez o plano da salvação, o plano da remissão, parece que tinha acabado ali, com a morte de Jesus. Uma grande tristeza se apoderou da vida deles, é o que diz a palavra de Deus. Agora, eu quero perguntar para você: quando na tua vida, na tua própria vida, existe alguma área da tua vida onde você tinha tanta esperança, sabe, que ia dar tudo certo, onde você tinha certeza que ia ser diferente com você,
mas você vê totalmente o contrário daquilo que você tinha esperança. Como é que você se sente? Como é que a gente se sente quando nada é da maneira como nós esperávamos, ou como da maneira como nós planejamos? Existia um plano, assim como existia um plano para Jesus com seus discípulos. Existia um plano, e o plano era redimir, salvar. Talvez esse é o nosso plano, né? Nós temos um plano de dar muito certo no casamento. Eu quero que o meu plano é que o meu casamento seja feliz. O meu plano é que eu tenha uma casa abençoada. O meu plano é ver os meus filhos, não é? Dando um bom exemplo. O meu plano é ser abençoado no meu trabalho, crescer no meu trabalho. Esse era o meu plano. Só que o que eu vejo hoje é só frustração. Só tristeza, assim como os discípulos. Será que você já se sentiu assim? Será que você não está sentindo assim hoje? Hein, queridos? Isso é o que nós temos que pensar. Quando nós não vivemos à luz da ressurreição, quando aqueles discípulos não puderam enxergar que aquele que estava conversando com eles no caminho era Jesus, eles continuaram tristes. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós não vivemos à luz da ressurreição, quando nós não vemos a ressurreição em cada área da nossa vida, quando nós não vemos Jesus em cada área da nossa vida, só nos sobra tristeza mesmo, é desespero mesmo. Às vezes é o desespero, às vezes é o sentimento de fracasso, que nós não demos conta do recado. Aí facilmente, sabe o que acontece? Eu e você, a gente se torna vítima da tristeza, né? Queridos, eu quero até citar um exemplo, e não é de ninguém dessa igreja, tá bom? Não é de ninguém daqui. Mas esse final de semana nós visitamos, eu e a Paulo, nós fomos, num dia só nós visitamos 8 casas diferentes. Nós corremos muita casa do pessoal esse final de semana aí. E aproveitamos feriado, sábado. Nós pudemos estar numa casa, não é ninguém da igreja. Então pode ficar tranquilo, não é com você, tá bom? E nós estivemos numa casa e a gente pôde ver, né, a diferença, onde existe Jesus e onde Jesus já não está morando ali faz muito tempo, muito tempo. Nós pudemos ver assim uma família toda desestruturada. E eram cristãos, gente, né? Eram pessoas assim que eram firmes na igreja e até continuam indo na igreja. Mas não tem mais Jesus dentro da casa deles, dentro da própria vida. É uma tristeza. A casa, assim, toda destruída, toda caindo aos pedaços. O marido que nem fica em casa mais. Não é? Os filhos que só brigam. Você entra na casa, você até percebe assim, algo bem espiritual mesmo, assim, algo maligno, né? Ainda a Paula foi falar com a pessoa, falou: olha, eu tenho visto o diabo tá sapateando dentro da tua casa aqui. Você precisa acordar para a vida, você precisa se posicionar. E, queridos, a gente que Deus pela misericórdia tem nos aberto a visão espiritual, a gente vê uma situação dessa, a gente sabe como sair dela, né? Eu já pus em prática isso, mas eu decidi, eu quis. O diabo também sapateou na minha vida, ele bagunçou na minha vida, mas porque eu deixei, eu não me posicionei. Mas hoje isso bate um desespero santo na gente. A gente olha a situação e a gente ora, a gente só cabe orar, porque falar, às vezes nem falar adianta, né? Aí só cabe a você orar. Agora, quantas pessoas não têm vivido sem Jesus dentro do seu lar? E olha, nós precisamos de Jesus. Sabe onde eu e você a gente precisa de Jesus? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Sabe onde você precisa de Jesus? Nas tuas finanças você precisa de Jesus. Sabe onde mais você precisa? Na criação dos teus filhos você precisa de Jesus. Na tua busca com Deus você precisa ter muito de Jesus. No teu ministério você precisa de Jesus. No seu trabalho, você quer ser bem sucedido? Você precisa de Jesus. Sabe quem que pode fazer alguma coisa pela tua vida? É Jesus. E é esse poder que ressuscitou Jesus, é o que pode ressuscitar cada área da sua vida. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui. Está à tua disposição, querido.
Você não tem que pagar nada por isso. Já foi pago por você. Já foi pago por você. Talvez você tenha vivido hoje dificuldade na área financeira. Talvez hoje você está vendo problemas no teu trabalho, na família, no casamento. Talvez hoje isso tenha acontecido com você. E olha, a coisa que eu mais notei nessa casa, sabe qual que foi? Os problemas eram evidentes. Mas sabe o que eu notei? Não existia um pingo de alegria mais naquela casa. Não existia mais alegria naquela casa. Quando nós não temos Jesus dentro da nossa casa, querido, a alegria parece que ela vai minando, né? Parece que ela vai se acabando. Aí sabe o que a pessoa precisa para completar aquela alegria? Às vezes ela vai no shopping e compra uma roupa, ou pede uma pizza para comer. São momentos de alegria, assim, mas só são momentâneos. Uma verdadeira alegria, ela só pode entrar se você deixar ela entrar. Não é? Eu já vivi isso. Eu procurava momentos de alegria, momentos que me satisfazessem. Mas a verdadeira alegria, ela só vem se Jesus entrar dentro da tua casa e fazer a diferença. E olha, está à tua disposição, não é nada muito difícil. Talvez você olhe a tua situação, você fala assim: poxa, pastor, mas o que você está falando é até bonito, mas a minha realidade é diferente. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele não tem filhos preferidos. Eu não sou mais especial. Os irmãos aqui da igreja não são mais especiais. Todos nós podemos vencer, mas se você lutar, você está entendendo? Você precisa lutar. Fala assim: eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou conquistar, a minha vida vai mudar, eu vou prosperar, eu vou vencer. Amém, querido. Declare isso sobre a tua vida sempre, 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 sempre. Não deixa o desânimo te pegar, não deixa a depressão chegar até você. Você não precisa de remédio, sabe por quê? Porque a tua cura está em Jesus. Você não precisa de remédio. Se você toma remédio hoje, eu quero dizer uma coisa para você: você não vai precisar mais tomar remédio. Porque onde Jesus entra, o remédio tem que ir embora. Aonde Jesus entra, a depressão vai embora. Aonde Jesus entra, a vida financeira muda. Aonde Jesus entra, a família muda. Aonde Jesus entra, existe uma restauração. Muitas vezes vai vir um turbilhão na tua vida. Talvez você está vivendo um turbilhão agora. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você: vai passar. Vai passar. Porque quando Jesus começa a mexer, às vezes é um desconforto mesmo. Mas olha, Ele vai restaurar cada área da sua vida. Cada área da tua vida vai ter o poder da ressurreição de Jesus. Viu? Em nome de Jesus eu declaro isso sobre você. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você está passando por um sofrimento, por enquanto, querido, não é nada comparado com o que Deus tem planejado para você, viu? Nada se compara com a glória que Deus tem sobre a tua vida. E não pense você que é só quando você subir ao céu, não é só quando Jesus voltar, não. Deus tem essa glória para você aqui na terra, viu? Você vai viver a plenitude de Deus em cada área da tua vida, o melhor de Deus em cada área da sua vida. Só quem crê dá um glória a Deus aí. Aleluia. Se você crê, até o final desse culto ainda, a tua história vai mudar. Você não precisa de muito tempo. Sabe quanto tempo Deus precisa para mudar toda a tua história, o rumo da tua história? Uma fração de segundos. A minha história mudou em questão de minutos. Quando eu me ajoelhei, eu falei: Deus, de hoje em diante o Senhor vai ser o dono da minha vida. Só precisou de uma ação minha, não precisou de mais nada, queridos. Ele só precisava entrar. Ele só precisava ser convidado a entrar. Porque muitas vezes nós queremos Jesus, nós queremos o poder de Jesus, nós queremos esse Jesus dentro da nossa vida, mas nós não deixamos Ele entrar. Quando Ele entra, o melhor vai acontecer para a tua vida, mas talvez
Não vai ser do jeito que você quer, do jeito que você espera. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que Ele vai fazer na sua vida. Porque eu não me arrependo do que Ele fez na minha vida. Eu não me arrependo uma vírgula, não é? Nada daquilo que Ele fez em mim. Eu não me arrependo, porque eu deixei Ele entrar. E você, até o final desse culto ainda, até o final dessa mensagem ainda, eu tenho certeza que a tua história vai ser outra. A tua história vai ser outra. Jesus, ele venceu a morte, é o que diz a palavra de Deus. Hoje é dia de ressurreição, Páscoa, não é? Passagem. Agora, o que serão dos meus problemas, dos seus problemas, se a gente não ativar esse poder da ressurreição? Porque a Bíblia diz que esse poder que estava sobre Jesus, o poder que Deus derramou sobre Jesus, o poder da ressurreição, e mudou a história da humanidade, a minha história, a sua história, abalou o inferno, porque Jesus, ele fez uma revolução em 3 dias naquele inferno, gente. Ele abalou as estruturas do mundo, as estruturas das pessoas, abalou as religiões. Quantos cristãos hoje não são perseguidos hoje? Sabe por quê? Porque Jesus abalou as estruturas do mundo. Jesus abalou o inferno. Jesus abalou. E sobre isso existe um poder. E a Bíblia diz que esse é o poder de Deus sobre Jesus. Mas a Bíblia diz que esse mesmo poder está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu acho que você não entendeu. Vou repetir. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que atua sobre a tua vida. É o mesmo poder que atua na tua família, na tua área financeira, no teu trabalho, nos teus filhos. É o mesmo poder. Não é diferente, não. É o mesmo poder. É o mesmo poder. Jesus, ele ressuscitou. A tua vida vai ressuscitar essa noite. Você pode declarar comigo essa canção? Porque ele vive. Vamos declarar isso sobre a nossa vida? Porque ele vive. Declare sobre a tua vida. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Coloque a mão sobre a tua cabeça, assim. Temor não há. Profetiza sobre a tua vida mesmo agora. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, ele está vivo. Porque ele vive. Declare com força isso sobre a tua vida, com fé. Crer no amanhã. Mais alto, querida, é sobre a tua vida. Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu. Só você agora. Mais uma vez, porque ele vive, só você. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós cremos nesse poder que está sobre a nossa vida, um poder que nos ressuscita, que nos traz vida. Jesus, nós te pedimos, traz a tua ressurreição sobre a nossa vida.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você precisa entender esse princípio sobre a tua palavra. Você tem que orar e falar: Deus, eu quero essa revelação. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. A revelação do poder da ressurreição transforma as nossas vidas. Quando você tem a revelação de um poder que foi derramado sobre Jesus, que ressuscitou ele dos mortos, o mesmo poder que está sobre a nossa vida hoje, sobre a tua vida hoje, queridos, é só esse poder que vai poder nos transformar. Não tem cartomante, viu? Não tem candomblé, não tem umbanda, não tem jogo de cartas, não tem benzedeiro, não tem nada que possa fazer por você o que Jesus pode fazer por você, o que o poder da ressurreição vai fazer na tua vida. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus colocou dentro de você um poder maior do que qualquer outro que você possa imaginar. Esse poder, ele está disponível para todo cristão. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças por vós. Olha o que Paulo está dizendo aí. Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Repita comigo: revelação. Revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais. Deus está dizendo aqui, através de Paulo, que esse mesmo poder que foi usado para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo que vai trazer esperança e glória para a tua vida. Por isso que Paulo orava, né? Eu peço a Deus para que você tenha a revelação, para que você entenda. Em outras palavras, eu oro para que você entenda o que eu quero dizer para você. Eu oro para que Deus te mostre qual é esse poder que já está sobre a tua vida. Eu oro para que os teus olhos sejam abertos. Mas, querido, presta atenção aqui. Quando Deus abre os teus olhos para essa realidade, quando você entende que existe um poder de Deus sobre a tua vida, para transformar a tua história, a tua vida não é mais a mesma. A minha vida não foi mais a mesma, sabe quando? Quando eu entendi, quando a revelação veio sobre a minha vida. Se você hoje, essa noite, se você tem passado algo, né, onde você não vê saída, onde só existe morte, ora para Deus, fala: Deus, eu quero ter a revelação do poder da ressurreição sobre a minha vida. Eu quero ter a revelação, porque eu sei que se eu tiver essa revelação, a minha vida, a minha própria vida vai ser transformada. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Quem aqui quer ter a sua vida totalmente transformada por Jesus? Receba isso então. Se você entregou a sua vida para Jesus, amém. Mas se você não entregou, esse é o primeiro passo. Se você quer ter esse poder sobre a tua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua própria vida para Jesus. Fala: Jesus, eu quero ser um teu filho. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar tudo o que eu sou nas tuas mãos. Deus te deu um poder maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Mas talvez você fale assim: mas pastor, eu não estou sentindo nada ainda. Eu não sinto nada, esse poder aí, como é que funciona? Querido, não é o que você sente não. Se você precisar sentir, você põe o dedo na tomada, você vai sentir algo ali. É fé. Você tem que se apropriar disso. Falar: Deus, eu recebo. Você recebe? Você recebe o poder da ressurreição sobre a tua vida? Pela fé. Sei que você precisa sentir arrepios.
Deus, Ele tem isso sobre a tua vida hoje, mas é pela fé. E sabe como você vai conquistar? Tudo isso declarando a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre as circunstâncias da tua vida. Nós assistimos um filme muito legal esse final de semana. Quem aqui já assistiu Quarto de Guerra? Quem nunca assistiu aqui, levanta a mão. Só para mim saber. Queridos, olha, se você puder, assista essa semana ainda. É impressionante o filme, é muito legal. Vai te mostrar assim umas técnicas muito boas, né? Algo que nós já praticamos, mas vai te ajudar muito, eu tenho certeza. E uma das técnicas era, desse filme era o quê? Você começar a notar, sabe, os problemas que você tem tido na tua vida. E você procurar dentro da palavra de Deus a promessa que vai contrário contra aquele problema. Aí quando você começa a orar a palavra de Deus sobre os teus problemas, sabe o que acontece? Tem que ir embora, o mal vai ter que ir embora, o diabo tem que ir embora. A palavra de Deus, ela é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer coisa que você está passando na tua vida. A palavra de Deus, ela é maior. Amém? Então, algo precioso, você tem que encontrar, o grande segredo é você encontrar dentro da palavra de Deus uma promessa que vai contrário àquele problema que você tem passado. Quando você encontra ali as promessas de Deus, a tua história muda. E você começa a orar a palavra de Deus. Esse é o segredo. Porque às vezes a gente não sabe como orar, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que pedir ao Espírito Santo, não é? Para nos ensinar. Porque muitas vezes nós não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós. Amém? Em 2 Reis, capítulo 4... O próprio profeta Eliseu, ele teve uma experiência de ressurreição, né? Ele orou pelo filho da Sunamita. Não sei se você lembra disso, né? O filho dela tinha falecido, o filho já tinha sido uma promessa para a vida dela e faleceu. E ele vai lá, ele ora, ele deita sobre o menino e o menino ressuscita, né? Olha só a diferença. Ele conhecia o poder que Deus tinha sobre a vida dele. O Espírito Santo estava sobre a vida dele. O Espírito Santo está sobre a tua vida, querido. Quando ele foi grandemente usado. E olha só, deixa eu te contar outra coisa. O mesmo Espírito que estava sobre a vida do Eliseu e do Elias, é o mesmo Espírito que está sobre a tua vida hoje. A Bíblia diz que ele não mudou. A Bíblia diz que ele não muda. E a Bíblia diz que ele não vai mudar. Quando você entende, olha a revelação, quando você entende que o Espírito é o mesmo, ele está estava sobre a vida dos profetas, mas está sobre a minha vida e a sua vida hoje. Então existe um poder de ressurreição sobre a tua própria vida. Deus pode te usar grandemente. Mas a Bíblia também fala, 2 capítulos adiante, no capítulo 6, que tinha um exército sírio, que estava tentando surpreender o exército de Israel. Eles estavam em guerra, né? O exército sírio com o exército de Israel naquela época. E sabe o que acontecia? Toda vez que os sírios, eles planejavam algo para tentar destruir o povo de Deus, os israelitas ali, eles descobriam com antecedência. Eles sabiam onde o inimigo ia estar, quando ia estar, a hora que ia estar. Então eles nunca foram pegos de surpresa. Nunca foram pegos. E o comandante sírio, ele ficou muito frustrado com essa situação. Porque ele estava tentando acabar com o povo de Deus, mas ele não conseguia, queridos. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, tenho certeza, né? Deve ter algum deucídio aí, deve ter algum político aqui no nosso meio que está delatando aí, sabe a delação premiada? Né? Deve ter alguém aqui do exército que está indo lá e contando onde é que nós vamos estar. Olha, vamos começar a procurar quem que é o delator aí, quem é que está dando com a língua nos dentes, quem é que está sendo, né, o X9, né, na linguagem aí do pessoal aí. Quem é que está nos traindo? Tem alguém aqui no nosso meio, porque toda vez que a gente planeja e a gente vai com o exército para atacar, eles já não estão mais lá. Aí sabe o que aconteceu? O capitão deles lá, ele disse o seguinte: Senhor, não é nenhum de nós
Tem um profeta lá no povo de Israel, ele chama Eliseu. E quando você fala bem baixinho aqui pra gente, quando nós estamos reunidos aqui na sala, quando você sussurra pra gente os planos, ele ouve e ele passa lá pro comandante lá de Israel. Então ele sabe com antecedência, e até aquilo que você fala no teu quarto ele já sabe. E aí ele ficou muito bravo, né, o comandante. Ele falou, então vamos pegar esse Eliseu, vamos acabar com o problema. E foram atrás do Eliseu, gente. Eles foram atrás do Eliseu. E o Eliseu não era nada do exército. Ele não era um militar. Ele era o quê? Um simples civil, assim como eu e você. A diferença era, ele era cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando o comandante ficou frustrado, sabe o que ele fez? Ele não mandou a equipe tática lá para matar o Eliseu. Ele pegou todo o exército, imagine todo o exército dele para matar um homem só. De tão frustrado que ele estava, de tão bravo que ele estava. Quando ele chegou na cidade onde o Eliseu estava, o sírio ele disse assim, aliás, eles fizeram um cerco ali na cidade, e o rapaz que estava ali, o ajudante do Eliseu, ele acordou e ele viu aquela situação, aquela cena ali fora, não é? E ele ficou desesperado, ele foi correndo contar para o Eliseu. Ele falou, Eliseu, você não sabe o que está acontecendo, o exército, o inimigo está aqui na frente, olha. Já rodeou a cidade e vieram buscar você. Aí sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele fez uma oração, né, para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que ele pudesse enxergar quem que estava lutando a favor dele. Quando os olhos dele abriram, sabe o que ele enxergou? Milhares de anjos, né, do lado do Eliseu, com carruagens de fogo. Quando os olhos dele se abriram, ele pôde ver. E a Bíblia diz que quando o exército inimigo veio atacar, ele orou pedindo para que Deus cegasse todo o exército. Sabe o que aconteceu? Todo o exército ficou cego na mesma hora. Mas sabe por quê? Porque ele conhecia o poder da ressurreição. Ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele sabia o Deus que ele tinha. Por isso, eu oro pela tua vida, para que Deus te dê a revelação nessa noite. Para que você saiba quem é que está lutando a seu favor. Para que os teus olhos se abram, para que você possa enxergar os milhares de anjos que estão lutando em seu favor, enquanto você está orando, enquanto você muitas vezes está de joelhos, falando com Deus e dizendo o teu problema para Ele. Você talvez até possa estar sentindo que Deus não está cuidando de você, de tudo que está ao seu redor, mas Paulo, na oração que nós lemos ali em cima, Deus, ele pede para que Deus lhes dê aquilo que eles não têm, mas sim que Deus lhes revele o que eles já possuem. Na oração de Paulo, ele não ora e fala, Deus, abençoa eles com aquilo que eles não têm ainda. Essa não é a oração de Paulo em Efésios. A oração de Paulo é, Deus, abre os olhos para que eles possam ver. Abre os olhos para que eles possam ver. Deixa Deus abrir os teus olhos nessa noite, querido. Quem aqui está vendo o exército de anjos guerreando sobre a tua vida aí? Quem está vendo a sua situação sendo transformada nessa hora? A tua família sendo transformada nessa hora? Você pode olhar com os olhos da fé? Você pode declarar com a tua boca? Você pode dar glória a Deus nessa hora? Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus que está mudando a tua situação nesse momento? Deus está mudando a tua história.